Riqueza inimagináveis, poder, luxo, que poucos poderiam ter, imunidade a qualquer crime, mas isso tudo viria com um preço. Sua alma? Não. Algo ainda maior, algo grande, a sua linhagem. O fim dela, para ser mais específico. Então, vocês aceitariam esse pacto? Fala, maratonista de plantão, bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje falaremos sobre a queda da casa de Usher, um terror dramático de Mike Flanagan, o mesmo criador de A Mansão Will e Clube da Meia-Noite. Esta série de 8 episódios definitivamente tem um volume semelhante aos seus antecessores, concentrando-se na família Usher e no acordo que foi feito por um servo de Satanás. Vamos analisar e explicar tudo que pode ser retirado dessa série, respondendo as questões mais importantes. Bem, na verdade existem várias interpretações possíveis para o final desta série, dependendo do personagem em foco. Por exemplo, vemos que em todos os eventos trágicos que se desenrolam para a família Usher, ocorre devido a um acordo que Roderick e Melinda fizeram com Berna, um dos as-regras de Satanás, na fatídica noite de Ano Novo de 1979. Em troca de riqueza, sucesso, imunidade contra qualquer crime que cometesse, desde que, em algum momento futuro, quando a morte finalmente chegasse, o nome da família Usher teria que ser apagado, afetando, assim, as gerações subsequentes. A dívida que eles contraíram no passado seria transmitida para aqueles que nem sequer existiam naquela época, algo que naquele momento parecia fácil de se fazer. No entanto, 50 anos depois, quando a cobradora vem cobrar a dívida, tal qual essa dívida se torna muito complicada, pois agora pessoas reais seriam afetadas, e aquela decisão, sem pensar, seria a decisão mais cruel de toda a sua vida. E é por isso que vimos cada um dos filhos de Roderick ser morto, bem como sua neta, por Berna, ao longo dos 8 episódios, pois era a hora de pagar a dívida. Esta série também se concentrou em como alguém se tornava tão rico. Vimos que Roderick e Melinda valorizavam riqueza, poder e status, mesmo que isto viesse à custa das pessoas ao seu redor. Já August tinha algo que acreditava que o tornaria mais rico, já que estava vivo no final, indo para o túmulo da família de Roderick, tendo a sua maior riqueza em casa, seu marido, filhos e neto, tendo em vista que ele, sim, dava valor à sua família, acima de qualquer riqueza ou sucesso. Ele não comprometeu seus valores morais nem a vida dos outros para obtê-lo. Suas vidas foram muito mais valiosas do que o sucesso monetário, mostrando que, embora o sucesso possa significar muito para umas pessoas, para outras, como a vida de Roderick, escolher colocar seu próprio interesse em primeiro lugar, não era tão saciável assim. Isso significou que, embora ele valorizasse o nome Usher e quisesse que ele significasse algo, como disse o Próspero no episódio de abertura, com a empresa sendo dissolvida por Juno, no final, após herdar a empresa, o nome foi para a sepultura como ele, deixando apenas um legado de milhões de mortes devido à promessa de uma vida sem dor que ele vendeu. A última parte do significado do final se concentrou muito na exploração da indústria farmacêutica e quase parecia uma reflexão sobre a crise dos opioides. Parecia algo muito semelhante à crise do
oxicodona, mas na série era ligodon, que era prescrito como uma promessa de ausência de dor e com uma natureza não viciante. Mas pessoas se tornavam dependentes até acabarem abusando e se tornando dependentes, como resultado final de vários óbitos em massa. Os Osh por responsável por milhões de mortes desde 1985 e não se importou com nenhuma delas. Pelo menos não foi a impressão que tive, especialmente como ele disse no final sobre saber perfeitamente que a vida não pode existir sem dor. Isso mostrou a negligência da indústria e que eles estão mais do que felizes em lucrar à custa do cliente, mesmo que isso significasse que várias vidas seriam arruinadas. No final do último episódio, vimos que Roderick tinha a mesma doença que sua mãe, demência vascular, que foi a razão para suas visões de todos os seus filhos em estado final, voltando a assombrá-lo, como alucinações, que poderia ser um efeito colateral ou também Verna empurrando essas visões para ele. Vimos que Roderick envenenou Merlin da mesma forma que fez com Rufus Gifford, na noite em que trancaram atrás da parede e o mataram. Ao deixá-la lá embaixo e acreditando que ela estava morta, assim como fez com sua mãe muitos anos atrás, ele estava enganado, pois ela ainda estava viva, e ele havia substituído seus olhos por joias azuis. E quando Merlin entrou, encontrando Roderick, ela o matou da mesma forma que sua mãe matou seu pai, após aparentemente ressuscitar dos mortos. Enquanto estava no chão, com a casa se desfazendo sobre eles, Verna apareceu em meio aos destroços em sua forma de corpo, observando a dívida e o trabalho completo, marcando o fim dos 50 anos. No geral, achei que essa série foi muito boa. Foi extremamente provocadora, assustadora e tive alguns sustos incríveis. Não do tipo barato que vemos na maioria dos filmes de terror, mas sustos genuínos, que você realmente não prevê que vai acontecer. E em seguida é confrontado com uma visão superficial e uma perturbação sonora. Fiquei à beira do meu assento em grande parte dessa série, pois realmente parecia que estávamos testemunhando a história que Roderick estava contando para August. Gostei da questão e do acordo que foram propostos aos dois personagens principais, pois realmente faz você pensar depois. Uma vida de riqueza, imunidade em troca de sofrimento eventualmente, quanto você for mais velho, e também de todos os outros que vierem depois de você. A resposta correta para isso é com certeza. Espero que tenha gostado do vídeo. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aí no comentário o que você achou sobre essa série surreal do Mike Flanagan. Até a próxima e um forte abraço.